Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então eu quero trazer um desafio para vocês. E o desafio, ele vem para nos transformar, para nos fortalecer. O desafio é um confronto, não é? Mas é um confronto consigo mesmo, para que você pense a respeito de assuntos que você nunca tenha pensado. Então eu vou chamar esse vídeo de estratégia para o fim dos tempos, tá bom? Estratégia para os fins dos tempos. Aí, antes de entrar nesse assunto, eu quero fazer uma pequena reflexão de uma frase que o Sheikh, fundador de Dubai, conhece o Dubai, né? O nome dele é Rashid, ele falou, né? Frase dele. Ele disse o seguinte: meu avô andava de camelo. Meu pai andava de camelo. Eu ando de Mercedes. Meu filho anda de Land Rover. Meu neto também andará de Land Rover. E aí ele continua e fica perturbador. Mas o meu bisneto vai ter que andar de camelo novamente. Isso diante de tanta tecnologia ao nosso redor, ainda mais se falando de Dubai, tá? Mega tecnologia que tem lá. Nós temos, de fato, nos emburrecido, né? Nós temos, em vez de toda essa tecnologia ao nosso redor corroborar para o nosso crescimento, para a nossa elevação espiritual, muito ao contrário, ela tem alimentado a nossa carne, né? Os nossos desejos, nossas concupiscências, é isso. Nós temos emburrecido. Por isso que hoje em dia se fala muito em analfabetismo funcional. E as pessoas às vezes relutam, não, eu não sou analfabeto funcional. Claro, se você perguntar para o alcoólatra se ele é alcoólatra, ele vai dizer que não é, não é? Então, analfabeto funcional, você pode ter formação acadêmica, pode ser mestrado, pós-graduado, doutorado, não importa o que você seja, você pode ser ainda assim um analfabeto funcional, porque você vê coisas, mas não enxerga, não enxerga. E isso é a questão do analfabetismo funcional. E a única maneira de quebrar essa casca, que você tirar essas escamas dos seus olhos, para que você veja o que você não vê, eu tenho que apresentar para vocês aqui um desafio, tá bom? Às vezes nós achamos que estamos protegidos, não é assim? No Brasil é um país pacífico, aqui não tem guerra. Estou falando aqui do Brasil, tá? Eu sei que o vídeo vai para o mundo inteiro, mas estou me pautando aqui para o Brasil como exemplo, tá? Aqui não tem guerra, aqui não tem terremoto, aqui não tem tsunami, aqui tá tudo bem, nada vai acontecer aqui, né? A guerra tá longe, não tem nada acontecendo perto da gente. E muitos de vocês, eu sei, não acreditam que o apocalipse vai acontecer. Vamos ser sinceros? Você precisa ser sincero consigo mesmo, tá? Mentira, o diabo ganha vantagem aí. A verdade te liberta. Seja sincero. Você acredita que o apocalipse vai acontecer? Que o que está escrito vai acontecer? Porque muitas pessoas vivem como se não houvesse amanhã. Como se isso fosse apenas uma metáfora, uma alegoria, ou algo que remetesse àquele momento, àquela época. Você já deve ter escutado essa história. Aquilo ali, João estava falando de Nero, não tinha nada a ver com os dias de hoje, não é? Então muita gente vive, inclusive líderes espirituais, vivem como se o apocalipse não fosse acontecer. Como fosse apenas uma alegoria, mesmo diante de fatos. Recentemente, o Macron, chegou a fazer uma afirmação perturbadora. Aí isso é uma notinha, e isso no meio de tantas informações fica diluído e você não vê, você não percebe. Ele chegou a dizer o seguinte, mais ou menos a frase, vou pôr imagem, mas mais ou menos a frase diz o seguinte: esse tempo que nós vivemos agora, esse período de fartura, vai acabar. Ele falou sobre isso. Trazendo aqui para uma linguagem bíblica, para que você entenda, as vacas gordas estão acabando, tá? Vai entrar as vacas magras. Lembra do sonho que Deus deu para José no Egito, que Faraó chamou ele para interpretar? E José falou aquilo com tanta certeza, com tanta afirmação, que Faraó acreditou. E se ele não acreditasse? Poxa, eu vou esperar 7 anos para pagar para ver? Ele acreditou. Faraó, o ímpio, acreditou.
Um faraó que era um deus do Egito, o faraó que era cercado de sacerdotes, videntes, magos, bruxos, berço do satanismo primitivo. Ele acreditou em José. Eu peço que você acredite nas palavras que eu vou te dizer, que elas vão transformar a sua vida. Eu sei o peso da responsabilidade que eu carrego e lhe dar essa informação e esse desafio. Então presta atenção nessas palavras, tá? Então, além desse analfabetismo funcional, existe também toda uma intenção. Isso não é regional, isso é global, de que você não abra os seus olhos, que você não desperte. Por isso que a Bíblia fala, desperte os que dormem, porque a maioria está dormindo. Ou seja, não está percebendo o que está acontecendo. Diante de todos os sinais, não percebe, vê, mas não enxerga, escuta, mas não ouve. Triste isso, né? E também não há nenhum incentivo que você aprenda. Eu lembro que na minha época, na escola, por exemplo, eu aprendia, na quinta série, eu já aprendia astronomia, eu aprendia inglês, espanhol, né? Tinha muitas mais matérias, né? Hoje tem menos matérias, né? Antes você tinha acesso a bibliotecas, né? E você podia checar livros. Hoje a biblioteca está ultrapassada. Hoje você acessa pela internet e as informações estão deformadas, distorcidas, está cheio de fake news. E também tem, como é que eu sei se aquela fonte é verdadeira, né? E tem muita coisa que tiraram da internet, muita informação tiraram e vão tirar mais ainda, porque não é interessante que você saiba. Quando você souber a verdade te liberta, é melhor te manter aprisionado. Então você aprende, seja sincero, você está aprendendo a obedecer ordens sem questionar, não é assim? Mandou você fazer, você faz, porque está todo mundo fazendo, então é melhor fazer também. Por exemplo, agora está ameaçando já, isso é uma notícia recente, de uma tempestade solar vai solapar a Terra nos próximos dias. Você tem ideia do que é isso? Você sabe o que é uma tempestade solar? Você sabe os efeitos que elas podem causar na Terra? Não sabe, né? Claro, não divulga isso para você. Pesquisa a respeito, tá bom? Você não sabe o que isso significa, né? A filha, né, saiu uma nota, a filha do mentor de Putin, ela é assassinada. Você tem ideia do desdobramento que isso pode causar? Né? Mexeram com uma pessoa muito poderosa. E a gente não tem ideia. Saiu uma notinha que estou no Brasil, tá tudo bem, isso não vai acontecer nada. Né? A gente não tem ideia. Nós vivemos hoje como se não houvesse amanhã. Por isso, né, é aquela questão que o Sheik se reporta. Meu bisneto vai voltar a andar de camelo, porque ele nasceu num mundo onde tem tudo na mão, né? Ele não tem que se esforçar para nada. Não é isso que leva a maioria para as igrejas? As pessoas querem prosperidade sem trabalho, unção sem santificação, autoridade sem conhecimento. É isso. O Sheik está certo, né? Estamos gerando uma geração comodista, né? Uma geração que fica só na frente da TV, né? Nem da TV, só em frente da internet, absorvendo o quê? Tem coisas boas, mas parece que as pessoas gostam mais do lixo, né? E você é produto do que você come. Então pensa, e se for verdade? E se o apocalipse realmente acontecer, ok? Pense dessa maneira. Eu tenho que estar preparado, não é? Eu tenho que receber estratégias, eu tenho que ter direção, não é? Houve uma época, o matemático Pascal, ele chegou até a fazer uma equação sobre isso, né? Possibilidades de Deus existir e chances de Deus não existir. Ele chegou numa equação, claro, ele pegou uma série de variantes, não vou entrar no mérito, né? E ele chegou a 50% de chance de Deus existir e 50% de Deus não existir. Aí ele repensou, puxa, vai que eu morro, vou para o céu e Deus existe. Como é que vai ficar minha cara? Então ele reformulou a equação dele e colocou como 51% Deus existe, 49% Deus não existe. Então vamos pensar assim, vamos considerar que 51% tenha de possibilidade do apocalipse acontecer e os sinais que já se molduram ao nosso redor sejam realmente sinais que Deus está mandando para você enxergar, porque os sábios enxergarão. Vamos supor então que o apocalipse realmente aconteça. Será que você está preparado para o que vai acontecer? Você sabe o que vai acontecer?
Como é que você se prepara para a tempestade? Observando os sinais que moldura a tempestade. Você vai precisar de estratégias, né? No Apocalipse você vai precisar de estratégias para sobreviver. Esse mundo não vai mudar. Não vai mais ser o mesmo que é agora. Né? Você vai precisar de direção, orientação. Tem muita gente perdida, que estão seguindo falsos profetas, condutores cegos. Né? Você vai precisar do conhecimento da verdade, verdade pura, cristalina, que te liberta. Não verdade que te assusta, que te amedronta. Quer dizer, não é pelo medo. É o que tem que te manter aqui é o amor. Nós estamos com o vetor errado, né? Você vai precisar estar pronto para a tempestade que vai vir, e ela virá. Eu sei. Já disseram para você tantas vezes que o mundo ia acabar, né? Ah, que o meteoro ia bater com a Terra, que o planeta Nibiru estava vindo, né? E até agora nada de Nibiru. E que o mundo ia acabar com o calendário Maia, 21/12/2012, porque o calendário Maia só ia até lá. Então achavam que o mundo ia acabar. E assim, tinha muita gente preocupada de fato com isso, que o mundo ia acabar. Pensavam também no bug do milênio, lembram disso? Na virada do milênio, ia dar uma pane nos computadores, ia dar um pau geral, não aconteceu nada. Aí você pensa, já falaram tantas vezes, não aconteceu? Então não vou me preocupar, Apocalipse também não vai acontecer. Pois é, mas e se acontecer? Eu vou colocar alguns exemplos históricos aqui para emoldurar isso. Lembra da Blockbuster? Era a maior locadora do mundo, do planeta, na época era VHS, né? Então você tinha um videocassete em casa, você alocava, né? Eu lembro que tinha promoção, vendia até pipoca, refrigerante, tudo. Era a melhor locadora do mundo. Depois teve DVDs. E eles não acreditaram, ou seja, mesmo vendo que os sinais estavam se avançando, que o mundo estava mudando e se transformando, eles não fingiram que não viram. Não, simplesmente não acreditavam que o VHS ia acabar. Não acreditavam que o DVD ia acabar. Né? Virou sucata agora, virou relíquia quem tem um VHS, não é? Para que você vai usar? O primeiro seminário meu foi produzido em VHS, quer dizer, o que adianta? Ninguém mais tem. É uma raridade quem tem. Você só encontra isso com colecionador, custa caro agora, né? Que nem retroprojetor, né, a slide, não existe mais. Né? Eles não enxergaram isso. Eles tiveram a oportunidade de comprar a Netflix. Não compraram. Eles não acreditaram que aquilo ia vingar. A Blockbuster faliu. Porque não observou o mundo, não observou que estava havendo transformações, que o mundo estava mudando. A Kodak é a mesma coisa. A maior empresa do mundo em fotografias. Era líder mundial em câmeras fotográficas. Você ia fazer a revelação das suas fotos, que era caro pra caramba, né? E aí você fazia sempre na Kodak, era mais confiável a Kodak. Ela transformava até slide, eu lembro que eu fiz isso, slides, tem gente que nem sabe o que é slide, transformava slide em fotos, para você poder colar no álbum. Né? Não acreditou na tecnologia. Hoje vê a tecnologia digital. Câmera de celular é muito melhor do que as câmeras que a Kodak tinha. Hoje teve tecnologia digital, muito mais fácil você tirar foto, muito mais fácil filmar. Não acreditaram, né? A Kodak perdeu muito porque não soube observar os sinais que já estavam se moldurando. O mundo está mudando, gente. O mundo está mudando. Estou usando esses exemplos, que são exemplos reais que aconteceram, de pessoas que não perceberam e faliram, né? Então pensa, hoje, né, tem muita coisa acontecendo e você não está observando. Você não está acompanhando porque estão te distraindo, né? Promovem distrações para você e aí você se distancia da verdade, né? Cada vez mais você fica aculturado pela mentira. Você acredita no que te falam. Hoje, por exemplo, o pastor falou tal coisa na pregação, beleza? Você aceita, né? Você não checa se aquilo é verdade. Você não checa se aquilo está mesmo nas escrituras. Você não checa a fonte. Você não vai buscar o contexto histórico para poder validar aquilo, porque tem coisas que faz parte do contexto histórico. Se fosse assim, Paulo falou que as mulheres tinham que ir de véu na igreja e zíper fechado, não podiam falar nada. Se tivesse dúvida, perguntar para o marido em casa. Né? Era um momento de época, era histórico aquilo, né? Não podemos trazer para os nossos dias, né? Mas eu dou o dízimo. Então é lei. Então você tem que cumprir a lei
ela é inteira, tá? Você não pode aparar a barba, você não pode usar roupa com mistura de tecidos diferentes, não pode, né? Então tem uma série de coisas, você não pode comer carne de porco, né? Quer dizer, quando Deus mostra a visão para Pedro, né? Mata e come, Pedro, não posso, porque é porco não pode comer. Hoje você come carne de porco. Então, quer dizer, estamos em outro momento da história, é importante você conhecer a história, né? Então, eu estou passando aqui dados com a pandemia, antes da pandemia, pensa antes da pandemia, né? Você nunca imaginou que você poderia perder o emprego, né? Se você não tomasse uma picada. Você nunca imaginou que você não poderia conseguir emprego se você não tivesse a picada registrada no papel. Hoje é papel, depois não vai ser mais, né? Você nunca imaginou que você não poderia viajar, não poderia ter entretenimento, né? Quer dizer, te furtaram tantas coisas, a gente nem imaginava que isso ia acontecer. Aconteceu. E agora a gente acha que está livre, mesmo várias pessoas falando que vai ter outra onda, que vai voltar e pior ainda, né? Hoje você trabalha em casa, né? As pessoas se acostumaram a trabalhar em casa. É bom para a empresa, economiza, economiza custos, né? De ter o funcionário na empresa, economiza muita coisa, energia, né? Economiza gastos, enfim, você sabe, trabalha em empresa, limpeza e tudo mais. Aí você trabalha em casa com o seu computador logado no computador da empresa. Não tem o mesmo antivírus que uma empresa, né? Pois é, você está sendo vigiado. Tá? Todos os seus dados estão sendo colhidos. E a gente nem pensa nisso, né? Estou dando só uma pincelada, né? Então, a gente não tinha essa ideia do que ia acontecer, né? Então, mesmo depois, fazendo aqui um outro recorte, mesmo depois que Jesus fez a sua ascensão, entre a ressurreição e a ascensão, passaram-se 40 dias, é um numerologia divina, numerologia sagrada, né? Deus tem seus códigos também, né? Não dá para entrar no mérito por causa dos algoritmos, né? Então, ele mesmo depois, ele volta e aparece para Paulo. E aquela aparição para Paulo, ele chama Paulo. Paulo, quero que você seja, fazendo aqui uma alegoria, tá? Um guardião dos meus valores. Preserve os meus valores, eu quero que você ensine o amor, ensine o perdão, ensine a graça, ensine os valores que eu deixei aqui como herança, porque as pessoas vão se perder, né? Então, eu escolhi você. Apareceu, Paulo teve uma experiência, e nessa experiência, as escamas dos olhos de Paulo caem. Ele passa a enxergar o que ele não via, né? Passa a ouvir o que ele não viu. Acabou tendo uma experiência extraordinária ao terceiro céu. Pois é, Paulo se transforma no que nós poderíamos chamar nos dias de hoje de um guardião da essência divina na Terra, não é assim? Depois dessa experiência, aquilo foi tão forte para ele que ele pode afirmar: nada vai me separar do amor de Deus. E nada separou. Ele passou dificuldade, passou angústias, passou fome, passou frio, se sentiu abandonado, foi traído, mas nada o separou do amor de Deus. É experiência. Isso é algo tão valioso, né? Assim como a Bíblia diz, como Jesus já falou, como Daniel já disse, que haverá um tempo, e esse é o tempo. Nós estamos bem perto do tempo, estamos no princípio das dores. Logo vai chegar esse tempo, que haverá angústias na terra como nunca houve. Nem tão pouco haverão de haver. Angústias. Não tem ideia do que é isso, né? Angústias. Da mesma maneira, eu creio, é propósito divino isso. Claro, evidente, é matemática divina, é geometria sagrada, é fácil, como você entende o código, é fácil compreender o que Jesus quis dizer. Paulo se transformou num guardião da essência divina. É como se fosse um querubim na terra. Os querubins não tomam conta do caminho da árvore da vida. Eles são guardiões da essência divina nos céus. E Jesus não fala: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Tem uma vontade divina nos céus também. Qual será essa? Então tem guardiões, são querubins, mesmo a patente de Satanás. Só eles podem portar a espada de fogo. Então Deus está chamando na terra guardiões, como entre aspas aqui, querubins. Os únicos que têm autoridade e legitimidade a portar uma espada de fogo, para trazer como um farol, para dar luz àqueles que estão perdidos. Afinal, você não é luz do mundo? Não é assim? A Bíblia de Jesus, você é luz do mundo. O mundo precisa de um farol, como se fosse um farol, para apontar o rumo para aqueles que estão perdidos, se perderam. Diante de tantas balelas, tantas mentiras, se perderam, né?
Pois é, assim como haverá angústia, vai haver, eu creio, um derramar também de uma unção, de uma autoridade e de um poder nunca jamais visto na história, através dos remanescentes fiéis e verdadeiros. Precisa, porque esse povo precisa ser alertado. Depois não pode reclamar que não ouviu falar, né? É a nossa missão dar direção, tá? E que iluminemos os perdidos, porque esse mundo realmente jaz no maligno, você é a luz do mundo, né? Eu sei que muitos de vocês estão feridos, estão machucados, não estão? Vamos ser sinceros? Poxa, mas eu vou na igreja, eu oro, eu jejuo, eu estudo a palavra, eu obedeço tudo que o pastor manda fazer, mas realmente eu estou ferido. A igreja me feriu. Tem até um livro chamado Feridos em Nome de Deus. A igreja na Inquisição feriu também, em nome de Deus, quantas perversidades foram feitas. O diabo aprendeu, vou contaminar e pronto, né? Porque essas pessoas seguiram falsos profetas, né? Seguiram vozes erradas, né? Perseguiram ilusões. Acharam que iam ser prósperos e perderam um pouco o que tinham. Acreditaram no que falaram, e Jesus ia voltar em 2007, 2017, Marinha ia ser presidente, etc e tal. Nem preciso dizer mais, tá? Seguiram falsos profetas e caíram em abismos e vales. Eu sei, você está ferido. Muita gente, eu estou falando para muita gente ferida e ferida, sangrando, adoecida. Você adoeceu emocionalmente, você adoeceu espiritualmente. Seja sincera diante de Deus. Não adianta camuflar. Eu sei que o mundo prestigia aquele que mente, aquele que finge que está tudo bem, mas por dentro está triste. É como aquele que chora na chuva, como diz o poeta, eu choro na chuva para que não veja minhas lágrimas. E você chora no escuro, lá no seu quarto. Porque você não pode mostrar fraqueza para o mundo, mas Deus diz que a força dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Que digo fraco, eu sou forte. Então Deus transforma a fraqueza em força. Sabe, o satanismo costuma dizer, morte aos fracos, né? Poder à força. Olha só o paradoxo. Sabe o que Jesus faz? Ele inverte isso. Jesus, ele é o poder que dá força aos fracos. Jesus é o poder que dá força aos fracos. Ele transforma a maldição em bênção. Eu sei, contaminaram a sua fé, né? Você já não acredita mais. Você já não tem mais esperança. Esfriaram o teu amor, você não ama mais. Seja sincero, você não ama mais. Você tem muita mágoa, muita tristeza, porque a igreja te feriu. Devia ser um celeiro de amor, né? Mas contaminaram a igreja. Jesus falou, não vai ficar mais pedra sobre pedra. A casa era para ser de adoração, virou um covil de ladrões. É assim que está, com raras e honrosas exceções. Mas a verdade pura, verdadeira, ela te protege, ela te liberta, ela te transforma. Nesse vídeo eu vou apresentar um desafio. Falei no começo, vou trazer o desafio. E seja bem sincero, vamos fazer... O médico sabe quando alguém está doente por um exame clínico. Claro, às vezes precisa de outros exames complementares, né? Mas simples, de uma forma simples, um exame clínico você consegue avaliar uma pessoa se ela está doente e até mesmo que tipo de doença que a pessoa tem e o tratamento. Exame clínico. Vamos fazer um exame clínico com você? Ok. Sinceridade, tá bom? Vamos ver se você está contaminado ou não. Quanto tempo você não fala com Deus de verdade? Não aquela oração protocolar. De verdade, abrir seu coração. Senhor, eu estou esmagado por dentro, eu estou ferido, eu não estou mais acreditando que o Senhor existe. Qual foi a última vez que você foi sincero ou sincera diante de Deus? Quando? Né? Abrindo o seu coração. Quando foi? Sozinho, você e Deus. No meio das pessoas você vai falar coisa que todo mundo quer ouvir para se fazer de super espiritual. Sozinho. Você fecha a porta do seu quarto, você e Deus. Quantas vezes tem falado com Ele? Quantas noites você tem passado chorando no escuro para que ninguém veja a sua dor? Eu sei, o mundo despreza aqueles que são mais fracos, né? Mas Deus escolhe justamente esses, tá? Você se sente derrotado? Você tem essa sensação? Eu sou um derrotado, eu sou uma derrotada. Não sirvo para nada, não presto para nada, eu não sei nem porque que eu existo. Eu quero morrer. Eu desejo morrer, eu quero me matar. Quantas pessoas pensam nisso? Morte como solução para a vida. Você se sente culpa? Tem alguma coisa na sua vida que sente culpa? Porque se o acusador pode te apontar o dedo, é porque você ainda não foi liberto. Então você sente culpa de algo, tem peso da culpa, você sente medo. Tem medo do apocalipse? Tem medo do demônio? Tem medo da maldição? Tem algum medo que se aloja? O medo é uma proteção natural, medo todo mundo tem. Permanecer no medo já virou doença, tá? É doença.
ter medo de aranha, ok, normal. Aranha, não sei se é venenosa, se é peçonhenta, então eu mantenho distância, eu tenho prudência. Mas aquele medo, aquele pavor, né, virá uma neurose, vira uma fobia, é a aracnofobia, né? É esse medo que eu estou falando, exagerado. Você se sente rejeitado ou acolhido na igreja? Seja sincero, se sente rejeitado? Você tem alguma dúvida no seu coração? Dúvida do amor de Deus? Você acha que Deus te esqueceu? Às vezes você duvida até que Deus existe. Seja sincero. Não minta para Deus. Não minta. Deus me usa agora como instrumento nas mãos dele. Você se sente perdido, sem direção, não sei o que eu vou fazer. Não sei qual é o meu propósito. Não sei por que eu nasci. Por que eu estou aqui? Você já sentiu isso? Ou sente isso? Quantos tempo você não canta ou não ouve uma adoração de verdade? Não a adoração hoje que é festa, adoração de verdade, como era antigamente, né? Voz, violão e unção. Tipo Jorge Camargo, Guilherme Kerr, Sérgio Pimenta, João Alexandre, aqui no Brasil, né? Por exemplo, quanto tempo você não escuta uma adoração de verdade? Sabe aquela canção, Você é Meu Respirar? Quanto tempo você não escuta essa canção? De verdade, adoração pura, quanto tempo? Né? Às vezes você nem adora mais, nem escuta mais, só escuta a música do mundo ou então o forró gospel, por exemplo, o funk gospel. Quanto tempo você não lê a palavra de Deus? Seja sincero, não lê um versículo sequer, um versículo. Você às vezes escuta uma pregação, quando muito, escuta uma pregação, e só que você não questiona se aquilo que o pastor te falou é verdade ou não é. Se é fato ou se é boato, porque você não estudou. Você simplesmente aceita, é mais cômodo aceitar. Quanto tempo você não faz um jejum? O jejum para mortificar a carne e fortalecer o espírito. Jejum de verdade. Onde você separa um tempo para falar com Deus. Um jejum que você não reclama. Reclamou, perdeu o jejum. Né? Quanto tempo você não faz isso? Como é que está a sua fé hoje? Seja sincero, sua fé. Você acredita? Você acredita que Deus pode te trazer dias melhores, pode te restaurar, pode mudar a sua história, mudar a sua vida, curar suas feridas, enxugar suas lágrimas? Você ainda acredita? Tem fé em você? Você sente compaixão pelo seu próximo? Você chora com os que choram? Se alegra com os que se alegram? Isso é compaixão. Diferente de ter dó. Ah, eu tenho dó, mas eu não faço nada, eu não sinto o que ele sente. Né? Você, sinceridade agora. Isso é pergunta muito importante. Você se ama? Você se ama? Você se aceita? Ah, eu sou bonito, eu sou bonita. Isso é efêmero, eu sei. Tempo leva, beleza. Mas eu tenho valor para Deus. Não importa o que aconteça, Ele morreu por mim, eu tenho valor. Né? Lembra aquela música? Tu és tremendo? Apesar da glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. A gente se esquece disso, né? A gente hoje fala que ama sem amar. A gente abraça sem sentir por mero protocolo. Se você não se amar, você não pode amar o próximo. Ninguém pode dar o que não tem. Como é que você vai cumprir o mandamento? Amar a Deus e amar o próximo, né? Eu sei, meus irmãos, minhas irmãs, eu já passei muitos vales nessa vida, muitas dificuldades. Eu errei muito para aprender. E é claro, vou errar outras vezes. Não sei todas as coisas, sei em parte. Mas me permita te ajudar, me permita compartilhar com você a parte que eu aprendi. Aliste-se, aceite esse desafio. Aliste-se no nosso grupo dos guardiões. Guardiões do Tempo. O link está na minha bio, lá no meu Instagram. Se alista. Faça parte. É a segunda chamada. Porque vai chegar um momento, deixar passar muito tempo, não vai dar tempo, entende? Que o tempo que nós temos é pouco tempo. Acredite no que eu estou te dizendo. É pouco tempo. Então, aceite. Segunda chamada. Vai ter 3 chamadas. Eu estou avisando segunda chamada. Tá? Aliste-se nos guardiões enquanto é tempo. Lá eu posso falar a verdade. Lá eu posso ensinar vocês o que eu aprendi com Deus. Sem restrições, sem censura. Enquanto o cara lá não compra, né, essa plataforma, que está comprando tudo, está te controlando, você não pode falar a verdade, falou a verdade, você é deletado, perde conta, deleta vídeo,
Diante de Deus, a principal objetivo é ganhar vida, né? É claro, traz sustento para mim, traz o essencial, graças a Deus. Mas eu quero ganhar vidas, eu quero te ensinar, né? Eu quero te apontar o caminho, eu quero que você faça, eu quero que nós sejamos uma família. Então, se você parar para pensar, o tempo que você parou para assistir esse vídeo, esse tempo já passou. Não volta mais, não volta mais. Você não pode recuar, o tempo passou. O tempo continua passando. Aqui na Terra o Cronos está passando. E o Kairos de Deus também. Tem um calendário divino, né? Não foi à toa que o canal, e eu me sinto muito honrado e prestigiado por isso, é um canal que eu admiro pela qualidade, pela simplicidade e por respeitarem todas as pessoas, tratarem dos assuntos, dos temas, né? É diferente de você falar para uma criança, olha, você é um bagunceiro, ou falar, seu quarto tá, você não é bagunceiro, seu quarto tá bagunçado, né? Organiza, diferente, entendeu? Você não ofende, né? E fatos desconhecidos. Quero agradecer o canal Fatos Conhecidos, me citou e falou com muito respeito. E eu repito para vocês, você está preparado? Eu quero te dizer que Deus não esqueceu de você. Ele tem um chamado para a tua vida, ele tem um propósito para a sua vida. Esse mundo, do jeito que você conhece, ele vai acabar. Te garanto que ele vai acabar e falta pouco para isso. Falta pouco. Você vai precisar mudar, você vai precisar se adaptar, você vai precisar ter estratégia e direção. Quem é que você está seguindo, né? Eu estou dentro de uma igreja. E se o capitão do barco te levar, né, para uma tempestade? Você está lascado, né? Então, gente, me permita ser um instrumento nas mãos de Deus. Com muita humildade eu falo isso. Eu quero te ensinar, eu quero te treinar para o que vai vir. E que você seja o multiplicador disso. 18 meses para você se formar um guardião da essência divina. 12 módulos de estudo. Cada módulo de 4 a 8 vídeos, mais ou menos, para a gente poder abarcar todos os temas que são importantes para você aprender. E vai aprender muita informação que eu jamais pude falar. E agora eu posso. E é claro, depois vamos ter outros colaboradores também, que vão tratar outros assuntos também importantes, muito importantes, né? Convidados, colaboradores que vão falar sobre, vem médicos, vem pessoas que fazem óleo de unção, de verdade, óleo de unção. Vai te explicar muita informação, historiadores, enfim, vídeos extras, tá? Já está dentro do pacote quem fecha o anual. Então, tem muita informação. É claro, acabando isso, formou o guardião, ok, vamos ter pós-graduação, mestrado, graduado, doutorado, coisa assim. Vai ter outros conteúdos, não vou parar, né? Mas a essência, porque Deus tem pressa. Jesus treinou os seus discípulos em 3 anos e meio. Só que agora não dá para treinar você em 3 anos e meio. O tempo encurtou. Deus disse que se esses dias não fossem abreviados, ninguém sobraria. Então, você pode sim, eu tenho certeza que pode, porque Deus colocou isso no meu coração e eu tenho certeza do que Deus falou, assim como eu tinha certeza quando tinha que escrever Filho do Fogo. Você acha que foi fácil? Todo mundo falou que ia dar errado, todos falaram que ia dar errado, né? Não vai vender, enfim, ninguém foi a meu favor. E fiz, porque Deus mandou fazer e deu certo. E hoje, graças a Deus, alcança muitas vidas, né? Graças a Deus alcança muitas vidas. E é claro, nesse momento da história, eu nunca sofri tanta retaliação, nem quando eu saí do satanismo. Estou extremamente retalhado. O diabo encontra matéria-prima no ser humano. E quantas pessoas, de repente, nutrem inveja, nutrem raiva, simplesmente sem ensinar a verdade. Tem pessoas muito poderosas que eu estou mexendo, pessoas poderosas de verdade, né? E que estão atacando em várias frentes, atacando em várias situações que eu não posso explicitar aqui, mas usando de ferramentas que somente gente muito poderosa, diretor, presidente, alto escalão, né, políticos, tem poder e tem acesso. Outra pessoa, cidadão comum, tem poder e acesso a essas coisas. E estamos sendo muito retalhados. Eu nunca enfrentei uma batalha como essa, mas Deus me preparou para enfrentá-la. Me preparou ao longo de todos esses anos, 24 anos de ministério, para aprender a lutar. Você não aprende a lutar rápido, né? Você não aprende. Você aprende faixa preta, eu já falei. 10 anos você é faixa preta, mas para ser mestre, 20 anos, né? Então, 24 anos estou treinando. Então, hoje eu sei. Eu aprendi com os meus erros. Hoje eu posso te dar direção. Eu tenho a legitimidade, a autoridade de Deus para isso. Eu não estou brincando com Deus, porque se eu errar,
eu não me prejudico apenas, eu prejudico a minha família. Eu prejudico essas crianças que são meus filhos. Eu não quero fazer isso. Prejudico meus bichinhos, né? Então, assim como eu quero o bem deles, eu quero o seu bem. E eu sei que se eu te falar a verdade que liberta e eu agradar a Deus, porque esse é meu desejo, nada me separa do amor de Deus, nada. E vocês sabem disso, nada me separa do amor de Deus. Eu nunca me corrompi. Falo isso diante de Deus. Não sou rico, vocês sabem, né? A minha vida é aberta, né? Não tem, né? Mesmo diante das perdas, minha fé se manteve em pé. Não caí. Não caí porque Deus me sustenta, porque Deus me deu força, porque Deus me treinou. Então hoje eu posso ensinar. Um dia você é aluno, você é professor. E você precisa aprender. Estou como instrumento nas mãos de Deus, tá? Vou ler um texto para vocês e eu vou encerrar esse vídeo. Presta atenção. Vê que hoje tenho te proposto, eu estou te propondo, a vida e o bem, a morte e o mal. Você vê que tem dois caminhos? É Deus que propõe. A escolha quem faz é você. As suas escolhas vão determinar a sua colheita. Escuta o que eu estou te falando. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus. Não é esse o maior dos mandamentos, amar a Deus? O amor tem se esfriado, né? Se a gente não ora, não jejua, não fala com Deus. Isso que nós fizemos chama-se anamnésia. Né? Você faz algumas perguntas para o paciente para saber o estado dele. Como vocês estão doentes? Deus está vendo. Hoje eu te ordeno que ames ao Senhor teu Deus. Primeira coisa, resgata esse amor. Como eu resgato o amor? Conhecendo. Como eu conheço? Vem fazer parte desse time. Eu quero te ensinar a conhecer de verdade. Para valer. Para valer. Que andes nos seus caminhos, para você conhecer Deus, você tem que andar nos caminhos de Deus, na trilha da verdade. E nós nos perdemos. Por isso a gente vai ter que recuar no tempo e refazer o caminho, para ver onde é que foi o tempo que a gente errou, o que nos contaminou, o que nos distanciou, por que tanto ódio no nosso meio. Tem gente que nunca me viu, não me conhece, nunca conviveu comigo e me odeia tanto. De onde vem esse ódio? O diabo não põe ódio, ele potencializa o ódio. Né? Então, que andes nos seus caminhos. Então, para você amar a Deus, você tem que andar no caminho de Deus, ok? O caminho da verdade, não da mentira, não do boato. Tá entendendo? E guardes os seus mandamentos. Qual é o mandamento? Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo, tá bom? Ok? Principal. E os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e multipliques. E o Senhor teu Deus te abençoe na terra que estás a possuires. Nós vamos para cá, vamos para o céu. Deus vai te abençoar. Porém, se o teu coração, se a sua vontade, né, se desviar, e voluntariamente você se desviar, entendeu? E não quiseres dar ouvidos, é o que eu estou te falando agora, tá? Deus está te falando através de mim. E fores seduzido para te inclinar a outros deuses, né? Vaidade, orgulho, soberba, ganância, fofoca, mentira, tá? E os servires, né? Quanta gente está servindo a mentira? Então vos declaro que hoje certamente perecerás. A vida está ficando ruim, né? Tá indo de mal a pior, Daniel. Parece que Deus me ouve, estou sendo retalhado. Não, não é retaliação, não. É Deus te moldando, Deus te ensinando. Você errou o caminho, meu. Volta para o caminho, recua no tempo. Refaça o caminho, veja onde você se perdeu. Conheça a verdade, perceba o que te ensinaram de errado. Eu vos declaro que hoje certamente perecerás, não prolongarás os dias na terra em que vás passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra, olha o que Deus coloca, os céus e a terra, tomo hoje por testemunha contra vós, ou seja, Deus está invocando os céus e terra. Eu tenho testemunhas aqui, eu tenho anjos que estão testemunhando o que eu estou falando para você agora, tá? Depois eu não posso brincar com Deus. De que eu te proponho a vida e a morte. Então Deus está colocando diante dos céus e da terra. E eu te proponho, né, fazendo uma analogia aqui, um paralelo, diante dos anjos que estão aqui ao meu lado, diante de Deus que está aqui presente, diante dos céus e da terra, eu te proponho, né, que eu te apresento a morte e a vida e a morte, a bênção e a maldição. Está diante de você, a escolha é sua, você escolhe. Né? Deus não vai escolher por você, mas ele dá a dica: escolhe, pois, a vida. E eu reforço: escolhe a vida, escolhe o caminho certo.
Escolhe andar na trilha da verdade. Escolhe ser bom. Escolhe amar ao próximo. Escolhe amar a Deus. Escolhe estender a mão e não apontar o dedo. Escolhe abraçar em vez de julgar. Escolhe perdoar em vez de guardar a amargura, para que vivas tu e tua descendência. Deuteronômio 30, de 15 a 19. Então esse é o desafio que eu trago para vocês. Venha fazer parte dos guardiões. Lá eu posso ensinar o que eu nunca pude ensinar. Lá eu posso falar o que eu jamais pude falar. Lá eu posso aprofundar. Lá são conteúdos que eu tô podendo estabelecer um conteúdo profundo, né? Mas especialmente focado na experiência divina. Né? Claro, conto o que está acontecendo no mundo, eu compilo, porque está tudo diluído e você olha, mas não vê. Então eu compacto, compilo. Está vendo o que está acontecendo? É esse momento histórico que nós estamos vivendo. Eu provo teologicamente, cientificamente e historicamente. Aí a gente recua no tempo para saber onde que a gente errou. E vamos lá, desde a grande rebelião até a grande tribulação. Aí você vai entender se é um guardião. Aí você vai entender que existe um calendário, sim, oculto, e Deus assim está aquecendo que aconteça. Até agora, Deus não interferiu, porque é necessário que o tempo seja abreviado. Mas tem um calendário divino, que é Deus que controla todas as coisas. E Deus quer que você faça parte desse calendário. Que você não apenas assista a história, mas faça parte da história e seja um transformador da história. Mas para transformar a história, tem que transformar primeiro você. Você. E olha, as perguntas que eu te fiz antes, eu tenho certeza. Eu sei que você respondeu. Sabe, deixa Deus te curar. Deixa Deus te restaurar. Deixa Deus te colocar de novo na trincheira de guerra. Volta para o primeiro amor. Então, eu estou fazendo o melhor que eu posso para vocês, né? Então, honra quem deu honra para você. A Bíblia diz em Gálatas 6 que aquele que é instruído na palavra, que reparta seus bens com aquele que o instrui. É bíblico. Aquele que anuncia o evangelho é digno que viva do evangelho. Aquele que semeia as coisas espirituais é lícito recolher os materiais. Então, não há nada errado nisso, tá? E eu estou fazendo algo muito honroso diante de Deus, porque Deus colocou assim no meu coração. Não te ensinaram dízimo na igreja? Dízimo não é 10%? O salário mínimo é R$1.200. Quer dizer, dízimo, vamos supor que seja R$100, R$120. Né? Você vai pagar por ano, né? Dividido por mês, né? Em 12 vezes, né? Você vai pagar R$600 em 12 vezes. É metade do salário, do salário mínimo. Né? Ou seja, seria 5% do dízimo, entre aspas. Né? Mais ou menos isso. É honroso, né? Porque senão você não dá valor. Eu já aprendi isso. Se você não cobrar nada, a pessoa não dá valor a nada, né? No MGL falei, olha, vocês ofertem por amor. Acho que eu recebi oferta de amor. Dá só do remanescente, só dos mais antigos, né? A maioria não te honra. Mas os guardiões têm aprendido a dar honra a quem merece honra, porque a gente tem ensinado valores. Porque se você entrar numa guerra sem honra, você perde. Você perde. E a honra, acima de tudo, tem que ser para Deus. Você faz um voto diante de Deus e não cumpre, é melhor que não fizesse o voto. Se alistar no exército e não quer servir o exército, nem se alista. E colhe as consequências, ok? Fica para a grande tribulação. Vai chegar pelo pior caminho, pela dor. Não é uma ameaça, é simplesmente uma informação. Eu tenho que te falar, porque não vão te dizer isso. Vão te enganar, tá? Então, acorda, tu que dormes, faça parte. Tá? E eu sei que eu não estou sozinho, não. Tem outras vozes nessa terra, tem outras pessoas que estão treinando outros também, verdadeiros, legítimos, né? Homens e mulheres segundo o coração de Deus, que têm feito a diferença nesse mundo indiferente. Que você seja tocha, que você seja luz. Você é luz, você é luz. Você é querubim de Deus na terra, guardião da essência divina. Venha fazer parte. Deus te chama hoje. Esse é o desafio. Para você ser curado, restaurado, para que você tenha conhecimento, e esse conhecimento ele traga sabedoria. E a sabedoria te faça entender. E quando você entender, você tem autoridade espiritual e você tem autoridade e a legitimidade para portar essa espada de fogo. E essa espada tem um poder incrível. É uma simbologia, mas é um poder incrível. Isso é autoridade espiritual. Ela se conquista, não se adquire. Okay? Se conquista a autoridade espiritual. E eu vou te ensinar a conquistar a autoridade espiritual. Mas eu levei anos para aprender. Só que agora Deus quer compactar o tempo. 18 meses eu te ensino. Eu sei que eu posso treinar alguém Kung Fu, né? Posso
ensinar o Wing Chun, por exemplo, em 3 anos, em 5 anos. Mas eu também sei que, dependendo do esforço do aluno, ele pode aprender em 1 ano, em 1 ano e meio até, né? O estilo completo, para valer, né? Desde que você tenha perseverança. Simplesmente isso, perseverança, tá? Não deixa a chama da fé morrer no seu coração. Se alice nesse exército. Venha fazer diferença, viu? Fazer diferença nesse mundo indiferente. Venha permitir que Deus aqueça o amor que se esfriou no seu coração. E quando esse amor aflorar novamente, e você entender o que é isso, nada vai te separar desse amor. Nada, nada. E nada fica fora desse tudo, tá? Nada, nada. Você vai aprender tudo a dar graças. E você vai ser um farol nesse mundo tenebroso. Você vai guiar muitos perdidos. Você vai enxugar as lágrimas dos que choram. Mas antes, as suas lágrimas estão sendo enxugadas também, né? E Deus vai transformar as suas lágrimas em pérolas. Deus vai transformar a sua fraqueza em força. Deus vai transformar a sua incredulidade em fé, né? A sua desesperança em esperança. Acredita no que eu estou te dizendo, porque a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é viva, ela é real. O tempo passa, as palavras dele não passam. E essas palavras transformam a sua vida, viu? Palavra, palavra. E disse Deus, houve luz, e haja luz, e houve luz, não é? Palavra transforma. E disse Deus, quer que você seja luz. Seja luz. Apagaram tua luz, eu sei. Apagaram. Mas Deus quer que você volte a brilhar de novo. Porque esse mundo precisa de luzes, de tochas de fogo como vocês. Sejam bem-vindos a esse exército. Segunda chamada. Não perca mais tempo, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Espero que você aceite esse desafio, que será desafiador. Eu te garanto, tá bom? Mas vai ser recompensador, tá? E outras coisas eu só posso falar dentro da plataforma, não posso falar aqui. Bom, você entrando, aí vocês vão saber mais coisas, tá bom? Beijo no coração de vocês, que Deus te abençoe e te guarde. Aguardo vocês por lá, tá bom? Sem censura, tá? Fique com Deus. Que o Senhor venha sondar o seu coração, venha te dar força, venha te dar coragem para se alistar. Porque é necessário coragem. Porque você sabe que quando você se alista tem treinamento, né? E as pessoas querem poder, querem autoridade sem passar pelo treinamento. Jesus, antes de começar o ministério, passou 40 dias e 40 noites orando e jejuando. E a gente não quer passar 4 minutos na presença de Deus. A gente quer unção imediata. A gente quer o poder imediato. Leva tempo. Leva tempo para forjar um soldado. Você entra no deserto, recruta, mas você sai soldado, né? E mais do que soldado, você não é um soldado sozinho. Você faz parte do exército. Soldado sozinho não tem força. Mas um exército é muito poderoso. Você faz parte do exército de Deus na terra. Guardiões da essência divina, para que ela não morra, para que essa chama de fé não morra, para que o amor não esfrie. Claro, a Bíblia está escrito, vai esfriar, a maioria vai esfriar, mas que você possa aquecer e que a gente possa salvar o máximo de pessoas que puder, não é? Fazer diferença, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde grandemente. E sinceramente, eu espero que você faça a escolha certa. Está diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Guarda isso. Até a semana que vem.